O presidente da Câmara, Hugo Motta, volta a descartar a votação do projeto da anistia. Direto para a capital federal, repórter Igor Damasceno. Quais as razões dele para essa declaração? Bem-vindo, Igor. Bom trabalho. Olá, obrigado, boa noite a todos. Olha, desde a volta do recesso parlamentar na última terça-feira, o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta, tem sido fortemente pressionado pela oposição a pautar alguns projetos que para eles são considerados fundamentais. Entre esses textos está o PL da anistia, que, resumindo, perdoa os investigados no 8 de janeiro de 2023, aqueles atos considerados antidemocráticos. O problema, segundo Hugo Motta, é que pautar esse PL da anistia pode causar alguns problemas para o nosso país, ideológicos e também econômicos. Vou explicar melhor essa história para vocês. De acordo com as investigações da Polícia Federal e com a acusação da Procuradoria-Geral da República, alguns dos envolvidos nos atos antidemocráticos estariam também planejando o assassinato de autoridades, entre elas o presidente Lula e o próprio ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal. Então, na visão de Hugo Motta, um dos motivos para não pautar o PL da anistia é justamente trazer essa situação que pode gerar algum tipo de rusga com o Supremo Tribunal Federal ou mesmo embate ideológico entre oposição e situação. Mas Hugo Motta foi ainda mais além. Ele explicou que o PL da anistia também pode tirar o foco de outras situações que o nosso país está passando e que nesse momento precisa de um pouco mais de prioridade. Entre elas, o tarifaço, promovido pelo governo norte-americano, que já está em vigor e que afeta vários setores da nossa economia. Segundo Hugo Motta, desviar o assunto do tarifaço pode afetar a gente economicamente por causa de uma pauta considerada ideológica. Então ele disse que nesse momento, Congresso e Planalto precisam se unir pelo bem maior que seria o setor econômico, os setores econômicos afetados pelo tarifaço. E também ele quer dar prioridade para a nossa soberania. Aí já envolve o ministro Alexandre de Moraes, alvo da lei Magnitsky. Então, para ele, a defesa da soberania nesse momento é mais importante do que pautar a anistia nesse momento. Mas ele também entende que a oposição continua defendendo essa situação, essa análise, inclusive vai ser definida na próxima reunião de líderes marcada para a semana que vem. Voltamos ao estúdio. É isso, Igor, trazendo então as informações. Congresso Nacional, nessa semana agitada, movimentada, polêmica, e agora essa avaliação do presidente da Câmara, Hugo Motta. Até daqui a pouco, Igor, vou chamar a Dora Kramer. Afinal, se o presidente da Câmara diz que a anistia não seria o que interessa nesse momento, o que seria, afinal, Dora Kramer? Olha, Tiago, basta a gente ver que naquelas pesquisas que saem de vez em quando sobre quais são as prioridades, as maiores preocupações do povo brasileiro. Eu não me lembro, e acho que você não se lembra também, porque não existe, que a anistia faça parte desse rol. Está lá em cima a segurança pública, a economia, a saúde, a educação, enfim, uma série de assuntos, e a anistia não está. Prova é que a própria oposição, lideranças importantes desses dias agora, em que o assunto de anistia, que estava meio arquivado, voltou, eu vi o senador Rogério Marinho, e não me lembro de uma outra, mas era uma liderança importante, falando assim: é preciso votar a anistia logo para que o Congresso possa se voltar aos assuntos que realmente interessam ao país. Pronto, eles mesmos sabem ou concordam que a anistia não é uma prioridade. Isso o Hugo Motta disse lá atrás e voltou a repetir, porque é uma realidade, é aquilo. Faz uma pesquisa, vamos ver se a anistia aparece no rol das preocupações da população brasileira. Não vai aparecer. Ontem a gente falava aqui, a leitura que muita gente fez sobre Hugo Motta nessa semana, em meio a toda a manifestação dos oposicionistas no Congresso Nacional, de que ele teria se enfraquecido agora. Ele tenta se reafirmar e colocar na mesa as questões que ele defende, dizendo que a anistia não passa. É uma forma de tentar se fortalecer?
Eu vejo que sim, eu vejo que ele entendeu, ele demonstra que sentiu, se não o enfraquecimento, mas que talvez essa imagem tenha sido transmitida para uma parcela da sociedade. E aí fica o contraponto, especialmente com o ex-presidente, com o presidente Arthur Lira, no sentido de que era uma figura muito maiúscula que jamais teria deixado uma situação como a que aconteceu no plenário da Câmara chegar a esse ponto. Então, esse comparativo fica, e é natural que o presidente Hugo Motta venha querer dar mostras, querer dar demonstrações de que ele tem autoridade e tem o comando da casa. Agora, eu vejo que, eventualmente, punições muito severas podem acabar fazendo, talvez, perder o controle, especialmente de uma fatia expressiva do parlamento. Ele foi eleito com uma maioria esmagadora, com o apoio da direita e da esquerda, e cabe agora ao presidente cumprir os acordos firmados e, de alguma forma, demonstrar essa autoridade sem perder a capacidade de diálogo, que é a marca do atual presidente Hugo Motta.